E deu ruim aí para o senhor Eduardo Bolsonaro. Olha só, tem muitos latino-americanos, estrangeiros que estão nos Estados Unidos e que eles acham que, por apoiarem o Trump, a polícia nazista do Trump vai ficar do lado deles. E que a polícia nazista vai olhar, pô, esse cara apoia o Trump, não vamos deportá-los. Só que esse pessoal é muito burro. Eles entenderam que o nazismo, ou no caso aí do Trump, o neonazismo, não quer saber se você apoia ou não. Quando você é um cucaracha, que é como eles chamam lá os latino-americanos, ou seja, uma barata, você tem que ser exterminado ou, no mínimo, sair de lá. E aí eles não querem saber se você apoia ou não, porque você é ralé para eles. Muitos não entenderam isso e estão entendendo da pior maneira. Na semana passada teve o caso de um cubano, que quem me segue no Twitter deu muita risada, que é esse cantor aqui cubano, cantor influenciador, com mais de 1 milhão de seguidores. Ele tatuou o Trump no pescoço dele. Pois bem, já está em Cuba, tá? Foi deportado. Ele achou que por ter uma tatuagem do Trump, o ICE, que é a polícia de imigração, não ia pegá-lo, não ia abordá-lo. Porém, o ICE o abordou, o prendeu, ele ficou semanas preso e foi deportado. Agora vai ter que andar de cachecol lá em Cuba, porque todo mundo em Cuba odeia o Trump. Se você não sabe, o Trump está anunciando aí um genocídio. Depois aí dele, do Biden, do Netanyahu matarem aí centenas de milhares na Palestina, agora o Trump está anunciando aí que quer matar milhões em Cuba. Ele não deixa que nenhum país envie petróleo a Cuba. Se você não sabe, toda a energia elétrica de Cuba vem do petróleo. Eles não têm ali uma usina hidrelétrica, outras maneiras. Eles transformam o petróleo em energia elétrica. Então você imagine aí um país com 11 milhões de pessoas em que os hospitais ficarão sem energia elétrica. Se tiver bebê em incubador ali, precisando de ventilação mecânica, coisa do tipo, vai ficar sem, vai morrer. Se tiver gente ali em UTI, vai morrer todo mundo. É isso aí que está para acontecer em Cuba. Aí, obra do Donald Trump, obra direta dele. Ele que diz que ama o povo cubano e que vai libertar Cuba, matando todo mundo. Ok, nisso aí, tem brasileiros que também acreditam na mesma coisa. E acreditam porque são aí manipulados pelo bolsonarismo e pelos bolsonaristas. O Eduardo Bolsonaro, ele está agora nas ditaduras árabes. Ele e o irmão dele foram para Israel. Aí em Israel eles teriam ali várias agendas durante 2 semanas. Porém, o Flávio Bolsonaro voltou às pressas para o Brasil. E o Eduardo Bolsonaro foi... Primeiro eles saíram de Israel às pressas e foram para o Catar. Aí foram para os Emirados Árabes Unidos, falar com os ditadores de lá. Provavelmente pedindo também aí para que eles interfiram na eleição do Brasil. Bem mais difícil esse pedido no Catar e nos Emirados Árabes do que em Israel. Israel, pelo menos, lá o ditador, ele, como ele é de extrema-direita, ele odeia a esquerda. Nesses outros países, eles até têm um pezinho e meio na extrema-direita, mas eles fazem negócios com o Brasil. Inclusive, os ditadores ali que o Eduardo Bolsonaro se encontrou, eles elegeram o Brasil como o país que vai liderar a transição energética do mundo, e eles elegeram o Brasil em 2023 depois de uma reunião do Lula com a chamada Liga Árabe, que é uma liga aí de 40 países. Aí você fala, pô, ruim, hein? Difícil a missão do Eduardo Bolsonaro. Até é recebido lá pelo pessoal, mas não tem ali nenhum tipo de autonomia para falar pelo Brasil, e muito menos nenhum tipo de credibilidade para conseguir fazer algum acordo. Deu ruim. Ok, nisso... O que aconteceu? Um influenciador aí bolsonarista, bem bolsominion, chamado Júnior Pena, tem 500 mil de seguidores aí no Instagram. Pois bem, Júnior Pena está desaparecido do Instagram. Mas por que, Thiago? O que aconteceu com esse influenciador? Ele morava em New Jersey, Estados Unidos, ou em português, Nova Jersey. Ok. E ele fazia vídeos dizendo que, olha, aqui nos Estados Unidos é lugar para trabalhar. Quem não quer trabalhar não venha para cá, não. Aquela coisa... alimentando o viralatismo que há nesse pessoal da direita, de que Estados Unidos é a terra da liberdade, ali é a terra onde quem trabalha consegue prosperar e quem não trabalha não consegue. Aqui é meritocracia, viu? Aquele discurso lá, trabalha enquanto os outros dormem e tal, parece uma coisa meio coach, mas que fala ali que o melhor são os Estados Unidos. A ideia de coach, ok, mas dá certo mesmo é nos Estados Unidos. Pois bem, o que o Júnior Pena esqueceu de falar é que ele é um imigrante, um imigrante ilegal nos Estados Unidos. Eu vou mostrar aqui um dos vídeos do Júnior Pena, em que ele diz que vai perder muitos seguidores, porque é aquela, né? Tem muita gente que eu sigo e às vezes, eu não sigo ele, né? Tá? Mas às vezes eu assisto no YouTube, ou às vezes vejo no Instagram e tal, e eu falo, pô, esse cara aí, se um dia ele se posicionar politicamente, provavelmente vai ser bolsominion, mas vamos mudar aí vamos mudar
para ele o direito de ter a dúvida, né? A vantagem aí da dúvida. Quando se pronunciou é tudo bolsominion. Aí o Júnior Pena, muita gente seguia ele e também dava para ele ali o benefício da dúvida, até que em determinado momento ele mostrou o que ele realmente era. Vou te mostrar aqui um vídeo em que pediram para ele falar se ele preferia Biden ou Trump. E aí ele até colocou, perdendo seguidores em 3, 2, 1. Na verdade ele fez isso para ganhar seguidor, porque ele sabia que ele ia ganhar seguidor de extrema direita. Aí aqui a resposta dele, se ele prefere Biden ou Trump. Qual governo você prefere, Biden ou Trump? Eu não gosto muito de envolver em política, não. O povo tá sempre me perguntando, é Bolsonaro, é Lula, esquerda, direita, Biden ou Trump? Eu sou Donald Trump e eu gosto do cara. Mas por que vocês, imigrantes que tá aí, ainda, mesmo o cara falando que vai deportar todo mundo, vocês escolhem ele? Pelo menos eu, né? Cara, quando o Donald Trump tava no poder, o dólar tava acima dos 5, e isso pra gente é muito bom. A gente tem prazer de trabalhar todo dia, ganhar o dinheirinho ali, sabe, mandar pro Brasil, comprar alguma coisa no Brasil. É mais fácil pra gente que tá aqui nos Estados Unidos. Ah, mas e sobre a deportação? Eu já mostro o vídeo dele, mas só uma coisa antes. Esse aqui é o índice do dólar, que é o dólar contra outras moedas do mundo. Você vai ver aqui, contra várias moedas do mundo, né, moedas fortes. O dólar tá sempre em alta nos últimos 15, 16 anos. E tem aqui uma linha de tendência de alta, é o nome dessa linha amarela aqui. E aí o que acontece? Sempre que bate nessa linha, ele começa a subir. Bateu na linha, subiu. Bateu na linha, subiu. Só que o momento em que ele desce foi justamente, você vê aqui, de 2017 a 2020, governo Trump. Foi quando o dólar não se valorizou. Ele só valoriza quando é governo Obama, governo Biden valoriza. O Trump entrou, olha o que aconteceu com o dólar. Desvalorizou de novo. Então o que esse cara tá falando é mentira. O argumento que ele usa para defender o Trump, para defender um nazista, é mentira. Simplesmente, e aí aconteceu uma coisa semana passada, que é o que todos os analistas estão falando, que essa semana vai ser uma desgraça total para o dólar. Por quê? Porque pela primeira vez em 14 anos, o dólar fechou abaixo dessa linha. Às vezes vinha para baixo, mas fechava acima, né? Você não sabe o fechamento quando tá aqui, ó, essa parte mais grossinha aqui. Isso aqui, a parte fina aqui, quer dizer que ele chegou a estar abaixo, mas no final fechou aqui em cima. Aqui, ó, ele fechou, né? Ele fechou abaixo. Ou seja, pela primeira vez desde 2010, ou seja, desde em 15 anos e pouco, o dólar fechou abaixo. Quando isso acontece, eu vou te falar, para quem sabe um pouquinho aí sobre mercado financeiro e análise gráfica, quando isso acontece tem duas opções. Ou vai voltar a subir e vai reverter isso aí, ou quando geralmente baixa de uma linha, ou quando às vezes tem uma linha e sobe da linha, o que vai acontecer? Vai despencar totalmente. E todos os analistas, 10 em cada 10, eu não consegui achar um que falasse o oposto. Dizem, olha, vai ter um crash do dólar nessa semana. O dólar vai cair muito, vai ser uma desgraça para os Estados Unidos. Pois bem, aí ele fala que não, como o dólar estava alto com o Trump, aí você vê, 2017, o que aconteceu com o índice do dólar? Caiu. Mas o cara fala, não, ó, com o dólar alto, por isso eu voto no Trump. Você vê como os bolsominions inventam mentiras para justificar aí seu posicionamento a favor do nazista. Seguimos aqui com o cara. Está aqui nos Estados Unidos. Ah, mas e sobre a deportação? A gente está trabalhando. Você acha que o brasileiro que está aqui dentro dos Estados Unidos, ele vem para os Estados Unidos para ficar preocupado, igual o pessoal fica no Brasil fazendo passeata, né, por causa de política, guerreando por causa de política? O pessoal prefere estar nas ruas guerreando aí do que estar trabalhando. E nós aqui não. A gente está focado no trabalho, ganhar um dólar. É por isso que a gente escolhe Donald Trump, pelo menos eu. Antes eu tinha muito medo de responder esse tipo de pergunta. Pois bem, esse influenciador foi preso pela imigração do Trump. Foi preso. Ele achou que por ser trumpista não iam prendê-lo. Ele se achou ali, não, pô, olha, eu sou um pouquinho mais branquinho do que a maioria dos latino-americanos, que tem uma pele um pouquinho mais escura. A mim não vão pegar não, pô, sou Trump. Ó, aí usa uma mentira como justificativa, porque na verdade o que ele gosta é, pô, ele quer ser racista, ser nazista, ser essas coisas. E aí usa uma mentira qualquer para justificar. Chegou na hora, ele percebeu que no nazismo ele é a ralé. Ele não é o spray, ele é a barata. Percebeu, tá preso. Nesse exato momento que você assiste o vídeo, este bolsonarista aí, defensor de nazista, seguidor do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, etc., está numa prisão, sofrendo maus tratos, tá? E nem sei se tá, não tem notícia sobre isso, mas eu sei que tá. Eu falei nem sei se tá, não tem notícia sobre como é a situação dele, mas eu sei que tá, porque em todas as prisões para imigrantes eles sofrem maus tratos, em todas. Então, tá tendo um gostinho aí do que ele quis para outras pessoas, tá tendo para ele. Nisso aí, o Eduardo Bolsonaro é outro que tá acontecendo o que eu falei, ó, ele tem pouco tempo para ficar nos Estados Unidos, que ele tá com visto de turista. Aquele visto que a pessoa pode entrar e sair por 10 anos, mas tem dias limites para a pessoa ficar nos Estados Unidos.
Então pode ficar tantos dias, depois tem que ficar fora do país tantos dias. Então o Eduardo Bolsonaro está toda hora saindo dos Estados Unidos para não dar o número de dias que ele vai ter que ficar fora um tempão. Da última vez ele ficou 3 meses fora. Aí, e não falava onde estava. Aí voltou, ficou uns dias, agora já saiu novamente, já está há mais de 2 semanas fora dos Estados Unidos. E aí, tá lá encontrando com ditadores árabes, exaltando as ditaduras. Você vê que para eles não tem problema ser ditadura. O problema para eles é o seguinte, se é de direita e extrema-direita, eles apoiam. É isso, tá? Essa semana o Eduardo Bolsonaro está só fazendo uma ode a ditadores, é só isso. Toda a rede social dele, vou até mostrar ele aqui, ó, ele tirou foto aqui com o pessoal lá nos Emirados Árabes e tudo mais. Aí ele está gravando vários vídeos usando essas roupas árabes e tal. Aí o que diz Eduardo Bolsonaro? Os membros do Senado do Catar são indicados pelo rei. Sua Majestade o rei Hamad bin Isa al-Khalifa. Daí também a importância do líder nas monarquias parlamentaristas da região. Ou seja, é uma ditadura, né? Uma pessoa escolhe todos os membros do Senado. Ele é o rei, que já é o líder político do país. Ele é representante político como se fosse o presidente. E ele ainda escolhe todo o Congresso Nacional. Ele também escolhe toda a Suprema Corte. Pô, mas não é ditadura, não. Pô, é claro que é ditadura. Então, se o Lula amanhã se proclamar imperador, emir, rei, sultão, ou use qualquer outra coisa aí, qualquer outro sinônimo, então, e aí ele dissolver o Congresso Nacional, dissolver o STF, indicar 11 ministros, indicar 513 deputados e 81 senadores, aí o Brasil não é ditadura, o Brasil é monarquia, tá? Então é isso, a diferença para eles aí, ditadura e monarquia é, pô, se o cara é chamado de rei ou coisa do tipo, aí pode, pô, aí pode. Não, na verdade, para eles o que não pode é ser de esquerda. O resto, por ser de extrema-direita, tanto faz. Lembrando que, nesse final de semana, saíram aí 3 milhões de documentos da lista de Epstein, aí comprovando, está comprovado que o presidente dos Estados Unidos é um pedófilo. Está comprovado. Você não vê uma palavra do Eduardo Bolsonaro quieto. O melhor amigo dele, Steve Bannon, olha, são coisas horríveis, coisas que eu nem posso falar aqui tudo, porque o YouTube tira até o vídeo do ar. De tanta coisa ruim, tanta coisa pesada. O YouTube vai falar que esse vídeo é para maior de 18, blá, 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 e depois tiram do ar, porque eles estão censurando isso. Porque são amigos do Trump. E aí, Eduardo Bolsonaro caladinho. Ok, só que o que ele não contava é que a Polícia Federal está indo para cima dele. Além das investigações que tem contra ele aí, e que estão avançando, lembrando que ele já é réu aí por coação no curso do processo, e que o Supremo Tribunal Federal hoje está voltando a trabalhar e vai dar encaminhamento aí no processo dele. Então prepara aí o Eduardo que a giripoca vai começar a pear para ele hoje. Ok, só que a Polícia Federal também está indo para cima pelo fato de que ele é servidor concursado da Polícia Federal, sabia? Eu imagino como deve ter sido esse concurso para uma pessoa tão burra passar. Se você não sabe, antigamente, hoje em dia parece que não, parece, não sei e não ponho minha mão no fogo. Mas antigamente o que mais tinha era concurso público com cartas marcadas, que quem passava ali, não todas as vagas, às vezes todas, mas geralmente algumas das vagas eram ali para alguém que é filho de alguém, que não sei o quê, que mexeu os pauzinhos ali para a pessoa passar. Não sei como Eduardo Bolsonaro conseguiu passar num concurso para escrivão da Polícia Federal. O que eu sei é o seguinte, que quando ele se tornou deputado, ele pediu licença do cargo. E aí ele podia ficar de licença por tempo indeterminado. Não recebe o salário de escrivão, mas ele não é demitido por estar de licença porque ele é deputado. Ok, quando ele perdeu o mandato dele de deputado, a Polícia Federal convocou e falou, você tem que voltar. Só que ele não voltou. E aí vai passando o tempo. E aí o que acontece, como ele não está mais de licença, ele pode receber salário. Só que o Eduardo Bolsonaro abandonou o emprego. Então a Polícia Federal abriu um processo administrativo contra o Eduardo Bolsonaro para demissão dele, ou seja, ele vai conseguir a façanha de ser um servidor público que tem, de carreira, que tem ali estabilidade e vai conseguir ser demitido. Pior, vai ser obrigado a devolver todos os vencimentos com juros e correção monetária. Vai ficar ruim aí para Eduardo Bolsonaro. Lembrando que esses tais vencimentos ele nem está recebendo ele mesmo, porque as contas dele estão bloqueadas. Então vai ser fácil ele devolver, porque a conta já está bloqueada e ele não tem nem como gastar o dinheiro. Então tá aí a situação do Eduardo Bolsonaro. A Polícia Federal indo para cima dele com investigações criminais e agora com investigação que é um processo administrativo que deve ser rápido e vai levar à sua demissão. Ele pedindo aí pinico para os ditadores árabes, ele tá lá, mas olha, o que ele gosta de puxar o saco do ditador do Catar é uma coisa, se alguém algum dia der um chute nas partes íntimas do ditador do Catar, olha, o Eduardo Bolsonaro quebra os dentinhos todos da boca dele, todos vão ficar quebrados, é uma loucura.
Aí agora tá lá pedindo pinico, ver se eles ajudam a interferir na eleição do Brasil. Tá levando um não, isso não tenha dúvidas, o Qatar não vai interferir no Brasil de jeito nenhum. Israel até pode ser e tal. E aí, ainda, ele tá... Pra você ver como os bolsominions são, um jornalista bolsominion da Veja disse o seguinte: Eduardo Bolsonaro deve encontrar Trump no Latino Gala em Mar-a-Lago. O jornalista bolsominion disse isso. Aí ele disse o seguinte, Eduardo Bolsonaro: eu não estava sabendo, mas inshallah. Inshallah, se você não sabe, em árabe quer dizer Deus queira. Allah queira, que Deus queira. Esse cara não é evangélico, agora ele está falando inshallah de língua... Você vê que o evangelismo deles é só para enganar trouxa na hora da eleição, né? Agora é inshallah. Pois bem, ou seja, nem ele estava sabendo, porque é mentira. Aí você vê a credibilidade que tem um veículo aí, Veja, que muita gente aí, que tem patrocínios enormes de bancos e tal, que é tudo para mentir. É um veículo aí a favor da extrema-direita, só para isso. Aí os bolsominions pensam, nossa, Eduardo Bolsonaro tá bem, hein? Vai se encontrar com o Trump e tal. Não vai, nem ele estava sabendo disso aí. Aquela quando o jornalista ativista mente tanto que o cara beneficiado pela mentira acaba desmentindo. Esse é o nível, tá? Ou seja, a credibilidade dele nos Estados Unidos é zero. Peça aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta e já vai chegar no Brasil aquele influenciador lá. Não sei quantas semanas, geralmente é 3 a 4 semanas que eles ficam lá presos, sofrendo tortura e maus tratos, aí depois colocam uma algema nele e colocam ele num avião, sem ventilação nem nada, avião tudo quente, todo mundo vai suando, todo mundo podre, sem tomar banho e tal, aí chega no Brasil algemado igual um lixo, e aí depois pede ajuda do governo Lula. Se eu fosse o Lula, eu ia falar, meu amigo, faz arminha que passa. Faz arminha que passa. Aliás, faz arminha não. Make little gun. Em inglês, pô. Inscreva-se aí. Falou.